Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais um bate-papo aqui no YouTube. Hoje o assunto obesidade. Lembrando que estamos no YouTube. Se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe este conteúdo para que mais pessoas tenham acesso. Os dados não são nada bons. O Brasil deve atingir cerca de 30% da população adulta com obesidade até 2030. E a prevalência maior desses dados são as mulheres, atingem as mulheres. Vamos entender com a endocrinologista, a doutora Beatriz Camisão, sobre esta doença. Sim, obesidade é uma doença e vamos entender deste assunto com ela. Ela já está aqui, está entrando. Olá, tudo bem? Oi, doutora Beatriz, vou chamá-la de Bia, para a gente ficar mais à vontade. Realmente, a obesidade é uma doença? Tem uma pergunta que todos fazem: doença ou desleixo? Então, Ju, primeiramente, olá para todos, né, que estão nos assistindo, obrigada pelo convite. Com certeza é doença, né? A gente costuma colocar muito para os pacientes que procuram ajuda na questão da obesidade, que isso não tem nada a ver com esforço, próprio, né? Não é uma decisão única do paciente, né? A obesidade, assim como outras doenças, ela é um quadro crônico, multifatorial e precisa ser encarado dessa forma. Então, a gente chamar de qualquer outra coisa que não seja doença, é realmente a gente colocar um peso muito grande sobre os ombros de alguém que já está carregando um diagnóstico, né, bem significativo, assim. E a gente já consegue ter uma ideia, se a pessoa vai ser obesa ou não desde pequeno? Como é que é essa transformação? Porque às vezes a pessoa já nasce mais gordinha, já tem uma tendência, outras vão ficando mais tarde, né? Vão tendo esse problema mais tarde. Como é que é? De fato, existem alguns fatores durante a gestação, durante a infância, né, que fazem com que a gente acredite que o paciente vai vir a desenvolver obesidade no futuro, mas a grande parte dos pacientes portadores de obesidade vai desenvolvendo ao longo da vida, são as causas exógenas que a gente fala, né, que estão mais relacionadas ao hábito de vida, qualidade alimentar, prática de atividade física e principalmente a questão emocional, né, que a gente vê muito atrelado essa associação. Claro que existem causas genéticas, né? É um fator de risco a gente ter uma história genética de obesidade. Então, a gente imagina que algumas famílias com história genética tenham alterações mesmo cerebrais que predisponham à doença, né? Mas o que a gente acaba mais vendo ao longo, né, das consultas são pacientes que na primeira infância até não eram portadores de obesidade, tinham peso adequado, mas eu costumo dizer assim que com alguns fardos da vida a doença vai florescendo, assim, que é o que a gente acaba vendo com mais frequência. Aham. Mas aí ainda falando dos fatores genéticos, quando a gente já sabe que tem esse risco, o que a pessoa pode fazer nesse processo para não chegar numa obesidade profunda, assim? Então, Ju, na realidade, todos nós devemos fazer a mesma coisa, tá? Porque, assim, é bem importante que isso fique claro, né? As causas genéticas, elas são uma pequena porcentagem. Então, quase que 95% dos casos, eles são exógenos mesmo, né? E claro, a gente sempre pode mudar a nossa genética, né? De acordo com aquilo que a gente nos coloca em exposição durante a vida. Mas, principalmente para os pais, quando a criança está iniciando, né, a vida, a sua formação, é estabelecer desde a infância, né, padrões alimentares mais adequados, expor as crianças mais a vários tipos de alimentos, a prática de atividade física, estimular bastante, né? Porque a obesidade, ela é um desequilíbrio entre aquilo que a gente ingere e aquilo que a gente gasta, né? Então, se a gente consegue, ou então ingerir alimentos com uma porção calórica menor, né? Que é aquilo que faz a gente ganhar peso, ou a gente consegue gastar mais durante a atividade física, essas calorias que a gente ingere, a obesidade ela tende a não se desenvolver. Então, a melhor prevenção para a doença é cuidado alimentar, educação alimentar, né? E prática de atividade física regular.
E aí você fala também, e aí nessa questão que assim, que as pessoas costumam achar que isso é normal, né? Para perder peso é só fechar a boca. Eu acho essa Simples frase assim, muito injusta, assim. Eu simples acho assim. muito injusta e a grande parte dos pacientes chegam já trazendo uma história realmente de tristeza com essa frase, assim, porque alguém da minha família falou, tu tem que fazer dieta, alguém falou que eu tenho que fechar a boca, que eu preciso me cuidar, mas assim, não existe um paciente que gostaria de estar nessa condição, né? Então, não é um desejo da pessoa e simplesmente ela não pode chegar ali e falar, eu vou fechar a boca, né? A gente acredita que o cérebro do paciente portador de obesidade, ele interprete as quantidades alimentares de forma diferente. Então, a gente não pode simplesmente chegar para ele e falar uma coisa dessas, né? Então, assim, não é simplesmente só fechar a boca, até porque tem pacientes que têm um metabolismo realmente mais lento, eles gastam menos calorias, né? Tem aquele paciente, quem não tem aquele amigo, né, que come de tudo e não engorda, né? A gente tem, todos nós temos um amigo que é assim. E isso fica claro, né? Não é uma questão só de decisão, há algo de anormal naquele metabolismo, né? E a gente precisa ajudar o paciente sempre com muito respeito, a gente tem que sempre se colocar muito no lugar, né? Eu falo aquela história da hipertensão, porque até no Instagram já falei, porque a gente não chega para um paciente hipertenso e fala, né? Olha, você tem que parar de comer sal totalmente, você vai deixar de ser hipertenso. Não, a gente aceita que o paciente reduza um pouco a ingesta de sal, aceita que aquilo é uma doença crônica, a família apoia o paciente, né? E na obesidade a gente não vê muito isso acontecer, né? As pessoas ainda não entendem que realmente é uma doença, né? E aí a questão do metabolismo, a gente sempre fala, a partir de uma certa idade, o metabolismo vai diminuindo, né? Vai baixando. Tem como acelerar o metabolismo? Como é que funciona isso? Então, antigamente a gente tinha no mercado disponível anfetaminas, né, que eram medicações que ajudavam também eram anorexígenas, mas também ajudavam na questão, né, de acelerar um pouco o metabolismo. Mas hoje em dia a gente não tem mais essas medicações disponíveis por uma questão de segurança, né? E o nosso grande aliado para acelerar o metabolismo é a prática de atividade física. Porque no processo de perda de peso, o que acontece, né, Ju? Assim, que a gente sempre também deixa claro para os pacientes isso. Num primeiro momento, qualquer restrição calórica que o paciente venha fazer vai ter um impacto, né? Ele está acostumado a comer uma quantidade X, né? Ele tem um peso Y e ele vai reduzir essa quantidade X, que aquele peso Y está acostumado, e ele vai diminuir o peso. Só que com o passar do tempo, eu sempre brinco assim, é como se o corpo entendesse que a gente estivesse na selva, né? Então ele entende o quê? Poxa, a Ju tá fazendo uma restrição calórica, ela tá comendo menos. Por quê? Será que ela não tá achando alimento? Tá difícil na caça, né? Assim, o que está acontecendo? Então, o corpo automaticamente ele reduz o metabolismo para que você possa guardar gordura, que é uma reserva energética, né? E, consequentemente, ele aumenta a sua fome. Então, o processo de emagrecimento, ele já é um lentificador do metabolismo muito importante. E aí, quem vai ajudar a gente a realmente aumentar esse metabolismo de volta, passar talvez até para cima do que ele já era antes da dieta, é realmente a prática de atividade física, né? Então, ela é o nosso grande acessório para a perda. Mas aí já quem já está com uma obesidade, né, com dificuldades, fazer exercício físico já é uma dificuldade, né? Aí esse processo é diferente. Muitas vezes a gente tem que dar aquela ajuda inicial, né? A gente brinca, vamos perder um pouco de peso para te motivar, né? Porque às vezes o paciente vem muito cansado. Então a gente precisa estimular ele a ter um pouco de perda, também diminuir um pouco a sobrecarga articular do paciente, né? Sobrecarga realmente física que ele tem com aquela questão do peso, que dificulta a obesidade, para que ele possa começar a fazer a prática de atividade física. Então tem vários pacientes que num primeiro momento não conseguem fazer uma atividade física muito intensa, né? Eles têm essa limitação. Mas o que a gente nota muito é que com apoio e com a perda inicial, eles se motivam, né? Eles ficam felizes, né? O que eu noto mais, assim, que deixa os pacientes também mais entristecidos é a questão do reganho, né? Muita gente já vem com uma história de perda de peso
Ah, eu já perdi muitas vezes e já reganhei. Então, a gente também tem que mostrar para o paciente que ele ter uma perda de peso e ele entrar numa fase de manutenção, muitas vezes significa mais do que ele ter perdido mais peso, né, no começo. Porque é muito difícil manter a perda de peso. Então, a gente tem que tá dando esse estímulo para eles em tempo integral, assim. Uhum. Tá, e existem tipos de obesidade? Existem tipos de obesidade que a gente define, depende do critério, né? Existem os IMCs, que são os índices de massa corporal, que definem sobrepeso, obesidade grau 1, obesidade grau 2 e assim por diante, né? Existem as distribuições de gordura, então uma obesidade mais centrípeta, que é uma obesidade mais abdominal. Existem, a gente coloca também as obesidades de causas endógenas, que são obesidades genéticas, né? Então existem sim diversos tipos de obesidade. E a gente precisa, depois de uma conversa com o paciente, de conhecer toda a história dele, a gente precisa classificar qual que é o tipo de obesidade daquele paciente, né? Porque às vezes uma criança que é portadora de obesidade, às vezes desde a infância, né, ela pode ter uma causa diferente, por exemplo, de uma mulher no pós-menopausa que costuma acumular mais gordura abdominal, né? Então são quadros diferentes, né? Tá, perfeito. E aí esse dado que eu falei no início, né, em 2030, 30% da população adulta vai estar sofrendo de obesidade. Por que isso, assim? Porque hoje em dia a gente tem tanto acesso, né, a uma boa alimentação, tá tudo tão mais fácil, digamos assim. O que que acontece? Então, agora a gente vai entrar mais numa opinião pessoal, assim, né, do que a gente está vendo acontecer, mas só para abrir melhor ali essa questão que tu falou do dado, que impacta um pouco, né, a gente acredita que, assim, a gente tem em torno de 150 mil mortes no Brasil por ano decorrentes da obesidade. Então, assim, é bem significativo, né. O que a gente precisa entender em relação ao que tu colocou, o que tu colocastes agora, dos dados, né, é que eles são só a ponta do iceberg, né? Porque a gente ainda tem muita subnotificação em relação à obesidade. A gente tem pacientes que acabam tendo outras comorbidades ou indo a óbito por outros motivos e muitas vezes a obesidade lá na cascata inicial ela se perde na notificação, né? Mas com certeza eu acredito que esse valor seja maior e eu acredito que ele vem crescendo por causa da nossa mudança de estilo de vida, né? Se a gente for comparar um jovem, né, a população jovem adulta de agora com a população jovem adulta de antigamente, a gente tem hoje em dia profissões em que o paciente muitas vezes fica o dia inteiro sentado. Né? Então, eu tenho pacientes que a quantidade de passos diários deles são muito pequenas, né? Então, eles trabalham em home office, aquela questão também da conexão em tempo real, né? Então, a gente não tem mais tanto aquela, não, estou saindo do trabalho, estou deixando aqui os problemas, agora eu vou para casa, então, com o celular isso também vai muito junto, né? E aí, o que eu vejo, principalmente da população jovem, é uma necessidade, né, de desempenho laboral, então de melhora no trabalho, em detrimento de saúde, né? Então é aquela vontade assim de não, eu preciso trabalhar cada vez mais, eu preciso me esforçar e eu vou deixando minha saúde de lado. Quando a gente fala da questão alimentar, eu acho que a gente tem dois lados, né? Mesmo sabendo que a gente tem uma facilidade maior de adquirir alimentos mais saudáveis, esses alimentos eles também não são muito viáveis para grande parte da população, né? Então, se a gente quer comprar um alimento que, por exemplo, uma fruta orgânica, às vezes um alimento light, né, que é com redução de gordura, eles são muito mais caros do que os alimentos tradicionais, né? E o carboidrato, ele é muito barato, que é aquele que tem mais ali caloria, né? Então, assim, é muito mais em conta a gente comer um macarrão do que a gente, às vezes, fazer uma carne, uma salada e aí colocar um pouco de carboidrato, né? Então, eu acho que essa questão econômica também é que tá pegando muito, né? Então, eu sempre a gente sempre conversa muito com os pacientes isso, né? Às vezes a gente brinca que é preciso perder para ganhar, no sentido de que às vezes a gente precisa realmente, se tem condições, às vezes até diminuir um pouco, né, a carga de trabalho, até ganhar um pouco menos, mas para que a gente possa recuperar a saúde daquele paciente que está ali, sabe? A gente conversa bastante sobre isso também. E aí a prevalência maior entre as mulheres, por que esse dado?
Então, na realidade, existem lugares que colocam que a prevalência é semelhante nos dois grupos, né? Mas em compensação, o que a gente vê no consultório não é isso, né? A gente vê muito mais mulheres procurando ajuda. E eu acho que talvez por essa questão de ajuda que elas procuram mais, isso acaba tornando a prevalência quando a gente vai quantificar um pouco maior, assim, né? Que as mulheres se cuidam um pouco mais. Elas, muitas vezes por questão estética, né? Então, elas estão preocupadas, às vezes, com a questão de, né, de como elas estão se vendo, de autoestima, tudo aquilo, elas acabam procurando mais. Os homens, como nem todos os homens ligam tanto, né? Claro, tem homem que se cuida, liga bastante, mas tem homem que é mais tranquilo, né? Aquela coisa. Então, eles procuram menos, né? Mas eu acho também que a carga nas mulheres hoje em dia, não querendo defender o grupo, mas eu acho que a carga emocional para as mulheres está muito pesada, assim, né? Então, a mulher, ela é aquela questão que a gente fala da dupla jornada, né? Às vezes até tripla, porque antes de trabalhar fora, ela vai ser mãe, ela vai ser esposa, então é muito pesado, assim, né? E acaba que é um detrimento, né? Muitas vezes as mulheres não param para se cuidar. Eu já ouvi diversas vezes mulheres falando: não, Bia, como é que eu vou parar para cozinhar alguma coisa saudável para mim? Se eu preciso cozinhar para o meu filho, eu preciso levar ele na escola, eu preciso ajudar ele nos deveres, eu vou dormir cansado. Então, eu acho que isso está também prejudicando muito essa classe feminina. Mas, claro, existem homens que estão assumindo maravilhosamente esse papel também, né? Mas eu acho que ainda, se a gente for olhar estatisticamente, ainda pega mais a classe feminina, né? Porque, assim, esse assunto, se a gente for parar para pensar, como é que eu vou parar? Uma hora vai ter que parar obrigado, né? Por Exatamente. doença, por doença. Aí, como que a gente não chega lá? Qual é o caminho? Assim, você, médica, que trata deste assunto, qual é o caminho? Como é que é o tratamento para quem está nos assistindo e pensando em procurar um médico até pela primeira vez? Eu acho que assim, a primeira coisa é esqueça tudo que você já passou, né? Esqueça experiências passadas, então isso é muito importante, porque tem muita gente que não procura ajuda porque teve uma experiência ruim, né? Infelizmente, essa receptividade ao paciente portador de obesidade, ela não é tão ampla, né? Então tem muita gente que já vivenciou experiências ruins, então assim, esqueça tudo que passou, né? Que ficou para trás. Procure alguém que você se identifique, né? Que você tenha empatia, porque essa caminhada não vai ser uma caminhada só de uma consulta, nem de duas, né? É uma caminhada para o resto da vida. Então, é uma doença crônica que a gente muitas vezes consegue controlar, mas a gente precisa manter e estar sempre, né, em contato. Então, esqueça tudo que passou, procure alguém que você acredita que possa lhe apoiar nesse processo, né? E aceite um pouco os desafios do processo, né? Esteja de mente aberta, porque muitas vezes a gente fala para os pacientes: ó, vamos tentar fazer isso, mas eu já fiz e não deu certo. Mas calma, agora a gente tem uma rede de apoio maior, a gente está aqui para ajudar, né? Se cerque, se possível, de uma equipe multidisciplinar, porque isso faz muita diferença, né? Então, a gente vê muita diferença quando o paciente, na abordagem da obesidade, ele tem um apoio médico, nutricional, psicológico, com um educador físico. Ah, mas eu não posso ir em todos esses profissionais, eu não tenho como ir agora, eu não tenho tempo, eu não tenho condições de investir. Mas se cerque pelo menos de um desses quatro, porque são especialidades que estão acostumadas a apoiar o paciente nesse processo, né? E aí a gente começa com as coisas mais práticas, né? Cuidados em relação à dieta. Então, eu não gosto muito da palavra dieta, tá? Eu sempre falo isso para os meus pacientes, porque eu acho que quando a gente faz uma dieta, a gente não consegue fazer uma dieta para o resto da vida. Né? Então, assim, o que eu falo para eles é: não precisa tirar tudo que você gosta, não vai deixar de comer as coisas que você gosta. Vamos tentar reeducar, né? Mas ainda vai ter as exceções, né? Vai ter momentos que você vai sair, você vai confraternizar. Então, não vamos. No consultório eu não uso muito a palavra dieta, eu falo: vamos tentar melhorar a tua alimentação, vamos te ensinar a comer. Esse é o primeiro passo, né? E aí, nas consultas, geralmente a gente faz revisões do que o paciente vem comendo, vai ensinando para ele alguns truques, né? Que são legais na economia calórica. E aí, em seguida, a gente vai tentando inserir a prática de atividade física.
Mas muitas vezes a questão cognitiva e comportamental, né, principalmente com psicóloga, ela tem que vir antes. Porque exige do paciente essa organização, né? Eu preciso achar tempo para eu começar uma atividade física, para eu priorizar, né? Então, os passos iniciais eu acho que é realmente buscar ajuda e esquecer tudo que passou, né? Porque o preconceito por si só já existe. Então, Exato. não faça você em cima de você esse próprio preconceito, né? Então, busque ajuda mesmo. Eu acho que esse é o primeiro passo, assim. Perfeito. E aí a gente pode associar, né, a obesidade com diversas doenças crônicas, assim. O que pode acontecer com um paciente que não se cuida, que não está cuidando da saúde? Então, em relação às comorbidades que são atreladas à obesidade, antigamente a gente tinha essa ideia de comorbidade muito atrelada ao índice de massa corporal do paciente, né? Então, quanto maior o IMC do paciente, maior o risco de comorbidades. Hoje em dia, isso mudou um pouquinho. Hoje em dia, a gente sabe que tem pacientes com IMC mais próximo da normalidade, mas com uma porcentagem de gordura corporal muito alta. Tem os pacientes que acumulam mais gordura visceral, que é aquela gordura abdominal, né? Tem os pacientes que têm uma obesidade generalizada, né? Então, de acordo com o tipo de obesidade desse paciente, a gente tem comorbidades diferentes, mas basicamente as comorbidades mais associadas são diabetes, doenças cardiovasculares, então a gente está falando de infarto, AVC, né, hipertensão, que pode estar associada também, doenças hepáticas, né? E aí o que a gente fala muito pouco, que são as doenças psicológicas, né? Que acabam sendo atreladas à obesidade. Então, aquele paciente que, às vezes, uma mulher que engravidou no pós-gestação, né? Não conseguiu perder o peso e acaba desenvolvendo, às vezes, uma ansiedade por essa questão do peso. Então, a gente fala também pouco sobre isso, mas isso acontece. E as questões ortopédicas, né? Que são bem frequentes. Então, eu não consigo fazer atividade física, por isso, né? Porque tenho dor. Síndrome da apneia obstrutiva do sono, que são aqueles pacientes que roncam durante a noite, fazem a pausa. Então, é um aumento global de diversas doenças, né? Mas o ideal é que a gente não deixe o paciente chegar nesse ponto, né? De aumentar, né? Que a gente consiga intervir antes. Mas não é porque chegou que a gente não consegue dar jeito, tá, Ju? A gente consegue voltar para trás muitas vezes. Uhum. E aí, em a maioria dos casos, muitos casos, entra-se com medicação, né? Sim, Queria falar a um pouquinho do medicação, tratamento, assim, porque geralmente a gente quer milagre, né? Todos exatamente. querem milagre e rápido, mas não é É, assim que acontece. outra coisa que a gente fala bastante também, se milagre existisse, a gente estava fazendo, porque, assim, o médico, ele tem uma dificuldade muito grande de perder, né? Ele quer ganhar sempre a batalha ali da saúde. Então, se a gente puder dar alguma coisa para o paciente que ele emagreça rápido, de forma consistente, a gente quer passar, né? Mas o que que acontece? A medicação, ela é um grande aliado, né? E assim, ela tá ali como uma muleta, ela não deve ser vista como um caminho mais fácil sobre nenhuma hipótese, né? Ela é um apoio mesmo para você sair daquela situação que você está, né? Para te ajudar a melhorar. Então, eu brinco que quando a gente usa a medicação para obesidade, a gente não está usando um remédio, a gente está resgatando a nossa saúde. Então, a gente tem que ver dessa forma, né? E as medicações, as melhores que a gente tem hoje em dia, elas visam fazer com que o paciente tenha uma saciedade maior, né? Então, ele vai comer, por exemplo, um prato, ele não consegue comer uma porção tão grande, né? Então, ela visa essa questão quantitativa, né? E aí, a questão qualitativa, a gente tem que trabalhar mais com o paciente. São medicações que são seguras, que podem ser usadas a longo prazo, né? A gente tem aí uma gama de valores bem diferenciados, então a gente tem desde medicações mais caras até medicações mais baratas, né? A gente tem medicações que nem são diretamente para obesidade, mas são, por exemplo, medicações da parte psiquiátrica, quando a gente acredita que foi a ansiedade que fez com que o paciente comesse mais e a gente vai tratar aquela questão, né? Então, assim, a medicação, ela é uma grande aliada, né? A gente não deve relutar em usá-la. Claro que faz parte do processo de aceitação do paciente. A gente também permite ele tentar, né? Então, tem muitos pacientes que falam, Bia, mas eu queria tentar antes. E a gente não pode dizer assim, não, você não vai conseguir, porque muitos conseguem, né?
Então a gente tem que falar, então vamos tentar, mas vamos colocar um período aí para a gente tentar reduzir um pouco o peso, vamos ver como é que você fica, né? E aí, Ju, também tem uma questão super importante, que às vezes o paciente, ele sai da consulta, entra na consulta, ele quer pesar na balança, né? Ele quer saber se ele perdeu peso, se o IMC dele baixou. E a gente vem falando muito sobre obesidade controlada, né? Então é aquele paciente que tinha um peso muito grande, assim, maior, né? E ele perde muito peso, mas ainda assim o IMC dele fica alto. Mas ele perdeu aí nesse processo 30, 20 quilos, né? Esse paciente é um paciente muito vencedor, né? Porque apesar dele ainda ter um IMC maior, ele diminui muito o risco de comorbidades, né? Então a gente até saíram alguns estudos recentes falando muito sobre isso, para a gente não ficar muito correndo atrás do peso, né? Correr atrás de qualidade de vida mesmo. Então, você não normalizou o IMC, mas você perdeu peso, agora você consegue correr que você não corria antes, agora você está mais saudável. Então, isso é muito mais importante do que o valor do peso, né? Mas, nossa, eu sou muito fã dos remédios. Que bom, e aí a gente ressaltando aqui que é um remédio receitado pelo médico, não ir na farmácia e comprar milhões de remédios, né? E tomar por conta. Esse é um outro problema, Infelizmente, né? Porque a gente tem muito acesso a isso, né? alguns remédios para obesidade, né? Tem alguns remédios que são específicos com receita, mas tem remédios que não são, né? E as canetinhas que estão aí na moda não precisam de receita. Na realidade, elas até precisam da apresentação de receita, mas elas não têm retenção de receita, né? Então, os pacientes acabam conseguindo adquirir. E assim, esse uso, né, indevido, ele gera aquilo que a gente falou lá no começo, que é o que eu acho que entristece mais o paciente, que é a perda seguida do reganho. Então, o que a gente vê dos pacientes que acabaram usando por conta são pacientes que perderam de fato peso. Nossa, eu perdi muito, mas eu reganhei. Porque eles não fizeram uma. A gente brinca, o colchão não estava pronto para aquela situação, né? A base não foi trabalhada. Então, eles simplesmente usaram a questão de restrição alimentar da dieta, com aquele remédio, mas eles não trabalharam o apoio, a questão psicológica, a questão cognitiva, né? A questão da atividade física, da reeducação alimentar. Então, a gente realmente, essa questão do uso sem auxílio é uma coisa que nos preocupa. Então, não é, eu vou te dizer, assim, claro, tem os efeitos adversos também que nos preocupam, com certeza. Existem algumas contraindicações para esses remédios que precisam ser vistas com os pacientes, alguns sinais de alarme de sintomas que podem aparecer durante o uso, que fazem com que a gente tenha que suspender a medicação e procurar ajuda, né? Mas eu acho que o principal é que quando usa-se por conta, a gente está se expondo a uma chance muito grande de reganho. E isso para o paciente portador de obesidade é muito ruim, né? É muito desanimador. Então afasta cada vez mais o paciente do tratamento definitivo e duradouro, assim. Perfeito. Bia, para a gente encerrar, que o tempo passa voando aqui, eu queria falar da questão familiar, assim, porque não adianta uma pessoa estar nesse processo Não. e a casa tem um bolo delicioso, tem as frituras. Como é que você relaciona isso, assim, até para a família ficar mais atenta, porque todos entram no jogo, né? Muitas vezes o paciente vem sozinho na primeira consulta, né? E aí a gente sempre, pelo menos eu tenho o hábito de falar para eles, ó, no retorno, eu quero, né, o companheiro aqui junto, ou o filho, alguém que mora contigo junto. E a gente tem que ser bem direta, né? Trazer a responsabilidade para aquela pessoa também. Porque é aquilo que a gente conversou. Se você colocar isso para outra doença, fica tão claro, né? Então, se você tem um parente seu que ele é, por exemplo, hipertenso, todo mundo diminui um pouco o sal da comida, né? Então, comum a gente ver, lá em casa a gente faz com menos sal porque o fulano é hipertenso. Mas quando é o paciente portador de obesidade, como não é visto como doença, né? As pessoas falam, não, mas é uma questão de eu posso comer, meu metabolismo é bom, ele é que tem que se policiar, né? E isso não existe, né? Nós somos seres totalmente sociáveis, então a gente precisa do apoio, da nossa rede de apoio para a gente alcançar aquilo que a gente quer. Então, a gente tem que chamar a responsabilidade para os familiares, a gente, como familiar, tem que se colocar no lugar dessa pessoa, né? Entender, se colocar, poxa, se fosse a gente, o que a gente estaria sentindo?
como é que eu me sentiria diante de uma situação assim, se eu não tivesse o apoio da minha família, e tem que trazer a família para o jogo mesmo, sabe? Então, se ele vai desistir, não deixa, vamos ajudar, vamos dar apoio. Então, é muito importante a presença da pessoa, né, da família, de um amigo, de alguém que conviva muito com aquela pessoa na consulta, né? Porque realmente eles acabam ajudando demais a gente no processo. Ou atrapalhando às vezes, né? Sim. Perfeito. Aí, assim, para a gente encerrar, eu queria que a gente pudesse falar aqui 3, 4, enfim, alguns alimentos que realmente, falando de qualidade de vida agora, mas que a gente não deve ter em casa. Ai, Jesus, difícil. Eu sempre brinco para eles não tirarem nada, não dizer que não vão usar nada. Mas assim, vamos falar aqui talvez dos que eu acho que são piores e que eu vejo mais o pessoal ainda acabar comprando em casa. Por incrível que pareça, no ranking aí de termos em casa os alimentos, a gente tem a bolacha de água e sal, né? Que é uma coisa que a gente tem em casa e a gente acaba comendo com a mão, então a gente não quantifica muitas vezes a quantidade que a gente está comendo. E a gente sabe que 4 a 5 bolachas de água e sal equivalem a um pão d'água. Então, muitas vezes a gente come uma quantidade bem maior. Eu acho que essa é uma das coisas principais. Desculpa, bolachas recheadas. Tem muito paciente que tem em casa ainda com filho. Ai, não, mas é que meu filho come. Não, mas não deixa ele comer bolacha recheada, né? Então, vamos comprar outras coisas. Chips. Eu ainda vejo muita gente comprando chips, né? Então, é um alimento que é, né, ultraprocessado, cheio de conservante. Também a gente come com a mão, assim, então acaba sendo uma coisa muito ruim. E gorduras de um modo geral, assim, principalmente banha, gorduras que a gente vai aquecer, né? Que acabam que a gente usa no cotidiano para fazer fritura, enfim, e tornando uma proteína, muitas vezes, ou um carboidrato que é saudável, muito calórico. Né? Então, uma batata que era uma batata, a gente frita ela, a gente traz muita caloria, né? Um bife saudável, a gente frita, a gente agrega muita caloria. Então, eu acho que esses 4 são os que eu mais tento pedir para o pessoal tirar de casa, assim. Mas tem muita coisa, né? Hoje em dia, nossa, tu vai no mercado, é um paraíso para imaginação, né? Uhum, uhum. É um assunto que, infelizmente, né, a gente só quer aqui que fique claro que é possível. Nossa, é possível, gente. É muito possível, assim. Se não foi possível, é porque você ainda não achou o seu caminho, assim. Mas você, assim, né? Quem precisa de ajuda ou tem alguém que precisa de ajuda, precisa saber que é possível, né? E é tão bom quando a gente alcança o possível, assim, olhar para trás e ver tudo que passou, assim, vale tanto a pena. Então, não desistir, né? Perfeito. Bom, queria te agradecer para a gente falar desse Obrigada. assunto, tentar levar a qualidade de vida e falar, né, que infelizmente é uma doença e que é séria e que realmente a gente tem que estar atento. Obrigada. É isso aí, não é brincadeira, né? Obrigada, Bia. Beijo. Obrigada, Ju. Beijão para todo mundo. Tchau.